É isso, muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um final de tarde de sábado, hoje 18 de janeiro de 2025, nosso estudo do Livro dos Espíritos. Desde já convidando a todos para que a gente possa elevar as nossas vibrações, conectando com Deus, com os nossos guias, mentores espirituais, como sempre estão apostos, mas é necessário que a gente faça essa conexão, que as nossas vibrações nesse momento possam se dirigir ao alto, elevando-as, conectando com as coisas boas que a vida nos oferece. Ou seja, sempre essa oportunidade de, seja qual for o momento das nossas vidas, a gente pode fazer uma prece simples, de forma espontânea, em que a gente possa estar fazendo, de repente, um pedido e também, assim como um agradecimento, entre outras coisas. Nesse momento, então, nós pedimos o auxílio da espiritualidade para nos auxiliar a gente compreender melhor esses estudos, e a gente agradece pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Jesus continue abençoando as nossas vidas, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E o evangelho de hoje, eu não sei quem é que vai me dar aí um capítulo e um item? Eu posso. Pode, Nádia? Posso. Diga lá, por favor. Que vossa mão esquerda não Qual é o saiba. capítulo? É o capítulo 13. 13. Que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. E o item é o 20. 20. É beneficência exclusiva. Ok. Uma leitura pequenininha. Inclusive, eu acho que ela é a última. É a última do capítulo. Uhum. E é um questionamento, tipo o Livro dos Espíritos já, uma pergunta e uma resposta. Então, vamos lá. Beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre as pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? A resposta é não. É, sobretudo, o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença, nem sua opinião, nem o que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos. Se repeles o infeliz por ter este uma outra fé que não a sua, que o socorra, pois sem lhe pedir nenhuma conta de sua consciência, porque se é um amigo da religião, é o meio de fazer com que o ame, repelindo-o faria com que ele o odiasse. São Luís, Paris, 1860. Então a questão é muito clara, assim como também a resposta, E engraçado que teve uma situação parecida, comigo nesses dias, de uma pessoa que veio, de certa forma, com uma certa curiosidade, que outras pessoas também já tinham indicado para conhecer nossa casa, para nos visitar, para assistir palestras, e questionando, tirando dúvidas, perguntando, e uma das coisas que ele colocou foi exatamente essa: olha, eu não sou espírita, viu? Eu sou católico, eu sou de outra religião, viu? Eu disse, não, mas não tem problema nenhum, não. A gente não há esse questionamento, nem esse filtro para as pessoas poderem assistir ou participar. Elas podem vir, como eu costumo sempre dizer, as portas elas estão sempre abertas, tanto para você entrar, quanto para você sair. Ninguém que chega aqui é obrigado a permanecer com a gente, Então, não há esse condicionamento, tanto é que na ficha dos atendimentos, dos tratamentos, como provavelmente vocês sabem quando recebem, tem um local lá para você colocar a sua religião. Você pode colocar católico, seja o que for, espírita ou não. O tratamento ele é feito do mesmo jeito, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Não tem essa questão de selecionar e nem de exigir que as pessoas se tornem espíritas,
Até porque esse entendimento, quanto mais a gente vai abrindo a nossa consciência, o entendimento para a questão das como as coisas funcionam, é exatamente isso que esse trecho do Evangelho ele tenta combater. Essa questão desses muros que são criados quando se colocam, de repente, rótulos a determinados segmentos religiosos. Porque nós somos todos filhos de Deus. Quando Jesus fala das ovelhas, não são ovelhas somente de determinada religião A, B ou C. É a humanidade, somos todos nós, que nenhuma ovelha se perderia. Então, há muitas vezes esse mal-entendido e as reflexões que muitas vezes colegas de outras religiões trazem, colocando tudo dentro do cercado. Não, se tiver aqui dentro do meu cercado aqui, da minha religião, vai ser salvo. Né? E a gente entende, a gente já viu várias outras vezes falando que é fora da caridade que não há salvação. E a caridade, ela pode ser praticada por qualquer ser humano, né? Indistintivamente, sem escolha, sem religião, qualquer tipo de crença. Então, esse rótulo, ele às vezes, muito mais separa, né? E as pessoas, às vezes, têm orgulho, sim, é importante você ter orgulho, orgulho no bom sentido, né, da palavra, de você estar fazendo aquilo que o Cristo pediu, né? Porque tem as leis de Deus e tem as leis de determinadas organizações, que qualquer grupo, né, por menor que seja, de prática de esporte, seja uma associação, seja, ela precisa ter sua organização, seu grupo e suas próprias leis ali, que são estabelecidas, né, como nós temos as leis dos homens. Mas nós temos as leis divinas, que elas são para todos nós, sem nenhum tipo de exceção. Então, todos são abraçados, todos são bem-vindos, né, com suas opiniões, seja divergentes ou não. As pessoas não são obrigadas também a estarem participando do estudo como esse, e concordarem com tudo, por exemplo, que eu vou falar. Muitas coisas, né, a gente traz realmente, procura trazer o máximo possível baseadas naquilo que está escrito nos textos, né, na literatura espírita, mas muitas vezes a gente coloca também a opinião própria, e as pessoas não são obrigadas também a concordarem. Por isso que, eu, conversando já com outro amigo, com outra pessoa, ele disse, nossa, naquela palestra eu fiquei com tantas dúvidas, levantaram tantos pontos de interrogação, eu falei assim, ótimo, perfeito. Isso é uma das coisas que é para que aconteça durante um processo de uma palestra. A gente fala sobre tantos temas, dá uma pincelada em tantos assuntos, e às vezes a pessoa, puxa, mas o que é isso mesmo? O que será transição mesmo? Ele falou em transição, mundo de regeneração, aí falou de comunicabilidade, de conversar com o espírito, como é que é isso? Aí a pessoa que está chegando a primeira vez, aí fica, né? E foi desse jeito que eu despertei para saber o que era. Porque o verdadeiro espírito também, aquele cristão que vai atrás do... Né? Kardec falou, amai-vos e instruí-vos. Então, a gente tem que buscar também o estudo por nossa conta, fazer as pesquisas, né? Tirar dúvidas. E aí me abordaram também fora, depois da palestra, tirar algumas dúvidas e tudo, e a gente vai dando algumas diretrizes, mas a gente vai buscando, são tantos assuntos que tem para que sejam estudados dentro da doutrina, né, que a gente vai levar algumas vidas para poder absorver esse conteúdo todo que ele tem, que a gente já vem estudando há algum tempo. Né? Quando você vai pesquisar, por exemplo, compra de livros, quem já comprou livro, quem já entrou numa livraria ou mesmo na Amazon, né, que foi onde começou tudo, a Candeias. Na Amazon é mais tranquilo porque tem de todas as religiões. Quando você vai ler, procurar livros de determinado tipo de religião e segmentos religiosos, o que eu vi que tem mais quantidade de livros disponíveis são livros espiritualistas, espíritas, é uma quantidade imensa. Agora, é importante a gente saber também que nem todos, né, porque às vezes as pessoas abrem uma determinada casa espírita e já começam o médium a psicografar e daqui a pouco já está querendo lançar livro para poder, de repente, fazer dinheiro, alguma coisa nesse sentido, né? E às vezes o conteúdo não é lá essas coisas.
Então, a gente tem que estar com conhecimento em dia, estudando as obras básicas, para poder entender o conteúdo daquilo que você está lendo, para ver se aquilo tem fundamento ou não. Já teve alguns livros que eu comecei a ler e desisti, porque não estava batendo muito aquela coisa ali do conteúdo, né, com aquilo que a gente acredita que seja, que tem nas bases. Depois que você estuda a base, as obras básicas, como a gente está fazendo aqui, fica mais difícil, né, da gente aceitar também qualquer coisa. Não é só porque tem lá escrito, livro fulano de tal, psicografia do espírito tal. Ah, isso aqui é do espírito, então o livro é bom. Nem sempre, né, nem sempre. Mas a gente precisa ter esse tipo de conhecimento para poder ir filtrando e vendo aquilo que realmente faz sentido, que traz. E diga-se de passagem, nós já temos aí, se a gente for pegar somente, tantos outros existem, tá? Somente os livros do Chico Xavier, que são mais de 400. Os livros do Divaldo, que já deve estar perto da casa dos 300. Né? Só ali, dois, assim, já vão mais de 600 livros, quase 700, para a gente ler, né? E fora os outros que vão ter, que são tantos e tantos autores que a gente não vai ficar dizendo aqui agora, nesse momento. Mas é basicamente isso, né? Quando a gente se fortalece no nosso conhecimento, a gente passa a respeitar mais também as escolhas dos outros. Por mais que a gente tenha essa conduta e o outro irmão da gente, que se autorrotule determinada religião, que qualquer que seja, que pense de uma maneira, aí vem para a gente aquela história de ser indulgente com as escolhas dos outros. A gente respeita, né? Porque, afinal de contas, se a gente não é mais hoje, se a gente hoje já respeita, não tem mais preconceito com a religião das outras pessoas, que bom, mas já tivemos um dia. Então, a tendência é essa, que a gente se liberte cada vez mais desses preconceitos. Vindo aqui para o nosso estudo do Livro dos Espíritos de hoje, somente para situar as pessoas que estão chegando, por exemplo, tanto no estudo, quanto aquelas que chegam também através do YouTube, e vão assistir pela primeira vez esse conteúdo, nós estamos, né, no livro primeiro, estudando as causas primeiras, que está diretamente relacionado ao livro A Gênese, da codificação espírita, tá? E aí o livro primeiro, das causas primeiras, ele está subdividido em 4 capítulos, nós estamos no 4º capítulo, falando sobre o princípio vital. E no princípio vital, estamos também lá no finalzinho já, na verdade nós iniciamos esse item 3, que é a inteligência e o instinto, na semana passada, né? Nós estudamos a questão de número 71, que já está disponível no YouTube, e hoje nós vamos esmiuçar, estudar um pouco mais a questão de número 72. Claro, com o auxílio também da filosofia espírita, do médium João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês, nós vamos trazer mais algumas obras também do Divaldo Franco, da Joana de Ângeles, para ajudar a gente a entender melhor essa questão e essa resposta. Então, vamos à questão de número 72 do Livro dos Espíritos. E ela nos diz, questiona da seguinte forma: qual é a fonte da inteligência? E a resposta, já o dissemos, a inteligência universal. É de lá que vem a fonte da inteligência. Só que aqui não tem um comentário de Kardec, mas tem como se fosse um diálogo, mais uma questão dentro dessa questão. E ele pergunta, né, a equipe de Kardec pergunta: poder-se-ia dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como toma e assimila o princípio da vida material? Essa questão eu achei bastante interessante, porque a gente vem do estudo, realmente, a gente está estudando o princípio vital, né, que fala da onde é que vem a vida, né, que dá ânimo, que anima os corpos, e é desse fluido cósmico universal que vem e alimenta o corpo e dá vida. E ele faz uma pergunta semelhante com a questão da inteligência, se também funciona dessa mesma forma, se há essa inteligência, né, e ela vem e anima também o nosso corpo, a nossa mente, né, com essa inteligência. E a resposta é a seguinte: isto não é mais que uma comparação, e que não é exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser, e constitui sua individualidade moral. De resto, como sabeis,
há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. É por aqui que a gente para, vamos dizer assim. Tem coisas que a gente ainda não tem acesso. Então, sendo assim, a gente pode trabalhar, vamos trabalhar e refletir até aqui com aquilo que nos foi dado penetrar. Até onde a gente tem, a nossa inteligência chega. É claro que a gente não consegue chegar até esse ponto, né? É muito abrangente. Então, a inteligência universal, que é essa fonte da inteligência, ela tem a sua individualidade. Ou seja, cada ser possui uma parcela dessa inteligência que o individualiza e torna único, né? Porque ela é dada de forma igual, vamos dizer assim, a gente, com o avanço, a gente vai ver isso mais detalhadamente, né? Mas conforme a gente vai evoluindo, se aperfeiçoando, se aprimorando, buscando também conhecer essa inteligência, a gente vai adquirindo com a nossa capacidade, que nós já temos, ela vai aumentando. Então, a inteligência, ela não é apenas ali uma faculdade, vamos dizer assim, uma característica, né? Vamos dizer, melhor dizendo, né? Mas, na verdade, ela é uma faculdade que se desenvolve e que vai evoluindo em cada uma das nossas existências. Então, é através desse exercício, dessa faculdade, que nós também vamos progredindo e evoluindo espiritualmente, né? Afinal de contas, vou repetir a fala de novo: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Esses dois processos juntos, a gente vai caminhando. E isso vai ser, de certa forma, até um pouco redundante na fala de hoje. Já nos dirigindo para o conteúdo da filosofia espírita, a questão de número 72, comentada, lá foi intitulado A Inteligência do Homem. E começa dizendo: quando falamos da inteligência do homem, estamos nos referindo certamente ao ser pensante. A nossa inteligência, de certa forma, está ligada à inteligência suprema, na qualidade de sua filha do coração, sem, contudo, ser uma facção dessa, mas criação da grande potência universal. Utilizou-se aqui de outras palavras para responder mais ou menos o que foi respondido no Livro dos Espíritos, né? Ainda escapam para nós outros os processos naturais da formação da mônada espiritual. Ou seja, naquele processo nosso evolutivo, para chegar à questão do anjo, que a gente também deve ver aqui, aprofundar mais um pouco, nessa formação, porque ela já existe em nós, precisa ser desperta. Os detalhes pertencem à excogitação do tempo pelos canais do espaço. A verdade é disseminada para todos e para cada um, na própria dimensão em que vive. Não há violência para nenhum reino da vida. Então, não às vezes a gente costuma até dizer aqui que a gente não violenta consciências, né? A gente não obriga as pessoas a, por exemplo, a estudarem. Há um certo estímulo para que as pessoas busquem o estudo, mas não é obrigado. Da mesma forma, de certa forma, a inteligência funciona com essas bases. O conteúdo, para a gente hoje, principalmente, né, no momento em que nós vivemos, a grande quantidade de conteúdo, de material, né, conversava ontem, vamos trazendo para todas as áreas, por exemplo, empresariais. Teve um evento na cidade ontem, que se reuniram alguns empresários, e pude participar dessa reunião, e ali, troca de conhecimentos, né, interessante, fazendo, e falava-se sobre isso, né, sobre essas questões da economia e tudo, que a gente não aprendia, ou até hoje, está começando agora, a aprender, inclusive na escola. A gente não tinha acesso ao conhecimento de como para que, por exemplo, serve o dinheiro, para investir, para comprar, a gente ganha para poder gastar, não economizar. Então, se você, o próprio Evangelho fala sobre isso, né, se dividisse toda a fortuna do mundo por igual, em poucos dias já estariam todos desequilibrados de novo, porque cada um ia fazer um uso diferente. Enquanto um ia gastar, o outro ia economizar, o outro ia investir, e assim aconteceria. E da mesma forma, a gente faz isso também com conhecimento de forma espiritual. Porque nós começamos
Muitas vezes, se a gente for olhar a história antropossociopsicológica, a gente vai ver que esse conteúdo, ele era um conteúdo administrado pelo poder da igreja, vamos dizer assim, pelos aqueles que tinham conhecimento. Isso, o conhecimento é poder. E manipula-se o povo ainda até hoje com isso, né? Com a falta de conhecimento das pessoas. Isso serve para todas as áreas. E aí, quando a gente não tem o conhecimento, as pessoas fazem o que querem. Aquele filme é bastante interessante, o livro de Eli, ou o livro de Eli, como queiram dizer, que ele traz, assim, essa perspectiva, né, de que no mundo, num processo pós-apocalíptico, onde era difícil a questão da água, né, talvez a gente esteja caminhando para um processo desse, a gente já ouviu muito falar sobre essa questão da água, teremos cada vez mais dificuldade, mas naquele processo ali havia um livro em que se você, né, tinha um cara que tinha um grande conhecimento, tinha poder, manipulava as pessoas e estava ali naquele processo bélico de o poder mandar através da força, das armas, e as pessoas precisando de água, eles escravizavam, tinha um tal de um livro que ele queria a todo custo conseguir, mandava matar para conseguir esse livro. E o livro que ele se referia, que se conseguisse, ele cita que poderia dominar todo mundo, era a Bíblia. Né? Então, estava fazendo essa analogia. E tinha um cidadão que era tipo como se fosse um missionário de Deus, um emissário, que ele tinha que passar por todo aquele deserto e chegar num local onde ele era habitado, onde as pessoas ali poderiam publicar aquele livro e reproduzir para que todos tivessem acesso também ao conhecimento. Né? De certa forma, foi isso que aconteceu na nossa trajetória, na nossa história, né? Que saiu dos domínios daqueles que tinham conhecimento somente, só tinham algumas línguas, depois foram sendo traduzidas, né? O próprio Lutero não aceitava aquelas questões que aconteciam com a igreja naquela época, e por aí vai. Mas hoje é diferente. Hoje nós temos acesso ao conhecimento, a pontos de vista diferentes, sem sair até de casa, né? E a gente tem acesso a visitar outras igrejas, outros templos, para você ver o que, é que estão dizendo lá, com o conteúdo que você já tem, filtrando isso, para tirar tudo aquilo que for o melhor, né, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, né, essa questão da própria mônada, do ser que existe dentro de nós, ela é indiferente à questão das suas escolhas que você faz. Né? Inclusive, em algumas tradições, isso quer dizer que é o ser supremo, equivalente ao Deus verdadeiro, em outras é chamado de presença do eu sou, né? O Deus em mim, né? Então, a energia vertida de Deus para habitar o universo, criado por ele, tudo isso vão vindo nomenclaturas diferentes que querem dizer, de certa forma, a mesma coisa. Mas, repetindo aqui e resumindo, o conhecimento, ele é poder, ele nos liberta. E o Cristo falava, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará não somente da ignorância, né, mas de muitas outras coisas que nos aproxima cada vez mais também de Deus. Então, o Criador dispõe de sua sabedoria soberana de forma a nos conduzir para os nossos irmãos menores, no sentido de que eles possam aprender conosco. E, ao mesmo tempo, nos leva para os instrutores maiores, de modo a aprendermos com eles. As experiências são cambiáveis por lei de compensação e por lei de amor. E nessa escola divina nasce a fraternidade entre as criaturas. Olha só se não é uma coisa que a gente vem dizendo já há muito tempo. Né? Eu peguei até essa imagem para poder ilustrar. Né? Essa questão de você, do degrau, fazendo mais uma vez aqui uma questão dessa analogia, de forma a nos conduzir para os nossos irmãos menores, no sentido de que eles possam aprender conosco. Então, quando eu me sinto, ou esteja numa condição um pouco melhor, o conhecimento que eu tenho, eu já posso compartilhar com as pessoas que estão ao meu redor, com aquelas que, claro, que se interessam também por aquilo que eu quero, pelo que eu estou dizendo, e também não é obrigado eu
como eu falei anteriormente, violentar consciências. No meio de diálogos, a gente pode estar colocando aquilo e ajudando as outras pessoas a ter um entendimento melhor sobre as coisas. Então, aqui fica um exemplo bastante interessante, que você vê uma pessoa que subiu um degrau mais alto, auxiliando a pessoa que está atrás, né, está mais embaixo, ao mesmo tempo em que ela mesma é auxiliada a subir um degrau mais acima. É dessa forma o convite, né, para que a gente possa, e aqui traz para esse processo nosso desenvolvimento moral também, mas serve para tudo na vida da gente. As questões profissionais, ajudar as pessoas que estão chegando. Por exemplo, quantos depoimentos eu já vi da pessoa, poxa, eu cheguei naquele local de trabalho, eu fui tão bem acolhido pelas pessoas mais experientes que lá estavam, né? Me ensinaram a fazer as coisas, me deram apoio, algumas delas, né? Então, me ajudaram a crescer dentro do meu processo de desenvolvimento profissional, outros não ajudam. E a mesma coisa na questão espiritual. O que a gente puder fazer para auxiliar as pessoas com os talentos que nós temos, a gente vai buscando fazê-lo. E aí me veio automaticamente essa frase que eu fui buscar na internet para compartilhar com vocês. Ela é atribuída aqui, tem no site lá, O Pensador, a Herbert Alexandre Galdino Pereira. E diz o seguinte: ninguém é tão inteligente que não tenha mais nada a aprender, e ninguém é tão burro que não tenha nada a passar de conhecimento para outra pessoa. Ou seja, todos nós estamos na condição dessa mulher da fotografia bem aqui, né? Todos nós estamos nesse processo. Nós podemos e devemos auxiliar aquelas pessoas que estão próximas a gente, que possivelmente tenham menos conhecimento em alguma área, assim como a gente precisa estar sempre conectado com o alto. Quando a gente fala com o alto, né, nessa questão de hierarquia, não só de conhecimento também, mas das energias positivas, né, da questão do conhecimento espiritual. Então, fica a frase aí, que ninguém é tão inteligente que não tenha mais nada para aprender, e ninguém é tão burro que não tenha nada a passar de conhecimento para outra pessoa. E aí, a segunda parte lá daquele texto que a gente leu, destaquei aqui também, as experiências são cambiáveis por lei de compensação e por lei de amor. E nessa escola divina nasce a fraternidade entre as criaturas. Nós já ouvimos inúmeras vezes falar sobre a escola da qual nós estamos inseridos, né? O nosso planeta é um planeta escola, é um planeta de aprendizado, onde todos os dias, nós somos colocados diante de situações, de vivências, de dores, sofrimentos, de alegrias, onde nós podemos estar tirando ensinamentos, aprendendo. Quando a gente aprende com esses processos, está valendo a pena, nós estamos nos desenvolvendo, crescendo. Né? Então, tem até que peguei uma figura, né, mandei fazer com inteligência artificial, essa questão do equilíbrio, né, entre a questão da nossa consciência, do conhecimento e do amor. Né? Quando a gente estiver com elas em equilíbrio. Né? E aí me veio também a frase agora, quando ele fala sobre essa questão da lei de compensação. As experiências são cambiáveis por lei de compensação e por lei de amor. E Jesus dizia o quê? A cada um segundo as suas obras. É tudo aquilo que a gente planta. Então, termos simples, né? A lei de compensação, ela vai nos ensinar que o quê? Que as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todos eles vão gerar consequências, sejam elas positivas ou negativas. Então, é como se a vida fosse realmente uma balança que busca esse equilíbrio. Né? Se nós fizermos o bem, sempre, né? Colheremos o quê? O bem. Aquela história da árvore boa não pode dar frutos maus, assim como a árvore má não pode dar bons frutos. Então, são consequências daquilo que a gente semeia, daquilo que a gente planta. Ou seja, nossas escolhas, nossas atitudes têm um impacto direto
na nossa vida presente, assim como também na nossa vida futura. É a lei da semeadura, a lei de colheita, né? Assim como plantamos a semente e colhemos um fruto, né? Nas nossas ações também nós plantamos semente que geram frutos em nossas vidas. Como foi dito agora há pouco, tanto nas atuais, assim como também na vida futura. Então, quando a gente traz essa questão da lei da compensação, para que a gente, achei importante a gente refletir um pouco mais sobre ela. Então, quando nós, ao termos consciência das consequências das nossas ações, nós podemos fazer o quê? O que é que tange, o que é que facilita para a gente quando a gente tem essa compreensão? Assumir a responsabilidade por nossas vidas. Entender que somos os arquitetos da nossa própria felicidade. Porque às vezes, ou quase sempre, ou já fizemos isso em algum momento da nossa vida, a gente atribui os nossos problemas, as nossas dificuldades a terceiros. Ah, a culpa por eu estar aqui é de fulano. Eu não sei se por causa de cicrano. Fulano fez isso, por isso que eu estou nessa situação. E a gente nunca traz para a gente a responsabilidade. Então, por mais que alguém esteja sendo, nesse momento, um instrumento de dor e dificuldade na minha vida atual, em algum momento, seja nessa ou numa vida passada, eu plantei para estar colhendo isso. Seja com essa mesma pessoa, seja com outra. Porque é a lei. Né? A lei está estabelecida. É olho por olho, dente por dente, Cláudio. Então é assim que funciona? Não necessariamente. Já abordamos em vários outros momentos, em palestras, nos próprios estudos, a gente falando sobre isso. Mas é importante deixar claro que nós temos exatamente a questão da lei do amor, né? Exatamente, não é o pé da letra. Tem a lei do amor que vem ajudar nessa questão da lei de compensação, por isso que elas estão juntas ali, foram ditas juntas, né? Porque através do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa doação, do nosso amor para conosco e com os outros, a gente compensa o equívoco que fez no passado. Então, muitas vezes, uma semente que foi mal plantada, você se arrependendo, modificando-se, e tratando, podando, cuidando, aguando, colocando amor, ela vai se transformando numa árvore boa, vamos dizer assim. Ela deixa de morrer, vamos dizer assim, e vai passar a ter vida. Então, quando nós assumimos, trazemos a responsabilidade para a gente, porque a culpa sempre é da pessoa que está próximo da gente. Não, foi o outro. Então, que a gente assuma as rédeas. Então, tem até um livro que eu citei essa semana, né, falando sobre transição, Esculpindo o Próprio Destino. É o título do livro, né, do André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Ele fala sobre isso, porque nós temos essa capacidade de, através das nossas escolhas, daquilo que a gente faz, escolher o nosso destino. Está nas nossas mãos, não é na mão do outro. Ah, vá lá, reze por mim, né? Faça isso, essa parte, né? A questão espiritual, não tem como a gente passar uma procuração para outra pessoa fazer para a gente. A responsabilidade é nossa. Então, aí surge esse, vamos dizer assim, essa grande responsabilidade, não, mas o potencial e o poder que todos nós temos de transformar as nossas próprias vidas. Já mudando a perspectiva, o olhar, já muda muita coisa, quando a gente traz esse entendimento. Ter esperança, mesmo diante das dificuldades, podemos ter a certeza de que a justiça divina se fará presente. Já está falando, a justiça divina. Então é importante ressaltar que essa lei de compensação não se trata de uma punição, mas sim de uma lei natural que busca o equilíbrio de tudo. Aqui onde tudo fica igual, não tem diferente, não é diferente para fulano nem para cicrano. As leis são as mesmas, né? A justiça divina, ela é perfeita. E em algum momento, pode ser agora, depois, no futuro, todos nós colheremos o que plantamos. Então é importante a gente estar observando qual é a semente que eu estou manuseando agora. O que eu estou plantando agora para colher? Não tem, né? Plantas e frutos que a gente planta e colhe com pouco tempo?
né? A gente planta aqui, sei lá, um tomate, alguma coisa, com poucas semanas você já está ali saboreando. Já tem outras, se você plantar um caroço de manga, já tem algumas que dão mais perto, outras dão com mais tempo. Tem outro tipo de árvore que já vai ficar para outras gerações. Então, é dessa forma, mas independente do tempo da colheita, é importante estar sempre plantando sementes boas. O que mais que isso desperta? Cultivar virtudes, a prática da bondade, da compaixão e do amor ao próximo nos traz paz interior e felicidade. É interessante quando a gente comenta algumas vezes, né, a sensação que a gente sente quando você termina de realizar um trabalho, quando você, pode ser no final também, quando a gente conclui um momento como esse de estudo, que a gente faz aquela dinâmica da cachoeira, né? Às vezes, claro, tem momentos em que a gente mesmo não está bem, de saúde, com algum problema, e às vezes você se sente até, mas no normal, na maioria das vezes, quando a gente está bem realmente, as nossas energias, a sensação de felicidade é tão boa, exatamente porque a gente está procurando, de alguma forma, compartilhar essas questões, vivenciar, ajudando as outras pessoas, se doando durante um tratamento, às vezes, que é feito de desobsessão, né, Nayara? Tá aí, é indescritível a sensação que se sente. E principalmente pela narrativa, que eu já vi algumas sensitivas ou médios falarem, porque eu não vejo, né, eu tenho só mais intuições e as sensações também, a gente recebe muito isso, e elas vêm de forma muito forte, às vezes, a sensação que nos emociona, que traz sensações muito boas, mas quem tem a capacidade de ver já narrou a forma, por exemplo, como a equipe espiritual é grata quando termina um trabalho também, como eles agradecem, como são humildes em se colocarem em situações de gratidão por ter tido a oportunidade de servir, por ter tido a oportunidade de ajudar, de auxiliar o próximo, né? Então, são essas sensações que nós estamos em busca de desenvolvê-las aqui, porque a felicidade ainda não é deste mundo, como foi dito, mas nós temos já esses momentos, né, que a gente vislumbra, porque é no homem mais aperfeiçoado, mais próximo da perfeição, que começa a sentir, a vivenciar isso de forma natural. Hoje nós buscamos ainda, assim, as alegrias, né, ou felicidades em muitas coisas materiais, né, em muitas coisas da carne ainda, que nós estamos muito próximos, né, desse processo inicial. Então, essa não é ainda essa felicidade verdadeira, que nós ainda estamos nesse processo e vamos passar a senti-las aos poucos, né? A gente está muito mais presos às paixões, né? Quem aqui não ficaria feliz, por exemplo, se ganhasse R$ 1.000 agora, chegou um Pix de R$ 1.000 na conta para você? Ei, estou feliz, né? Uma felicidade muito grande. Dinheiro, coisas materiais, mas que são passageiras, né? As questões da felicidade do amor, quando ele se desenvolve, essa felicidade que vem, ela vai ser de forma permanente. Trabalhar no bem, fazer o bem, sem olhar quem reverbera nas próximas descendências. Muito bem, dona Regina. E vocês estão só mandando mensagem aqui, né? Estou só vendo vocês aqui, tá? Ninguém está levantando a mão hoje para me ouvir a voz de vocês, tá? O microfone hoje está disponível para participarem, tá? Mas muito obrigado pela participação. Mas é isso, é sobre isso, né? É o motivo da gente estar aqui, alimentando essas questões. Né? É tão interessante, conversava também essa semana, eu acho interessante, porque quando eu dou esses exemplos, que às vezes eu falo de vivências que eu tive nessa semana, coisas que a gente pode estar fazendo nas nossas relações, procurando tirar aprendizado desses diálogos que a gente tem com as pessoas, né? E falávamos sobre essa questão do elogio, né, das pessoas às vezes se sentirem muito orgulhosas ainda por estarem próximas dessa questão, a falta do entendimento, do próprio conhecimento, né, de aprender com as coisas que estão acontecendo com a vida da gente. Então, esses compartilhamentos das coisas que a gente dialoga, pronto, eu tento trazer para um contexto mais claro aqui para vocês entenderem melhor. Pessoas que lidam com muitas pessoas, né, se relacionam com muitas pessoas durante o dia no seu trabalho.
ela precisa ter um certo conhecimento sobre tudo um pouco, porque cada pessoa vai falar sobre o seu mundo, sobre a sua vivência, sobre aquilo que ele trabalha. Você conversa muito, você se reúne com professores, eles estão ali, geralmente vai ter uma confraternização, eles não conseguem fugir do tema, fugir do trabalho. Estão sempre conversando sobre a coisa da aula, não sei o que aconteceu, isso, aquilo, aquilo outro. Porque é o que eles vivenciam mais é aquilo ali. É mais ou menos assim que acontece. Você está em determinado outro grupo, o cara que só fala de um cara que dá notícia, trabalha no rádio, vai falar sobre política, sobre não sei o quê, estão conversando sobre aquele assunto. Então, eu conversava com essa pessoa e a gente fala muito sobre essa questão do desenvolvimento pessoal da gente, né, de crescer, de como a gente não fala muito sobre isso, sobre essas questões. Se você falar, não, já é religioso, já está querendo pregar coisa de Jesus, não é isso. Faz parte de nós, da nossa vida, do nosso desenvolvimento. E aí ele falou para mim que 90% ou mais das conversas são conversas fúteis e sem fundamento, que ficam ao vento, que não tem valor nenhum para o crescimento nem de um nem de outro. Então, talvez a gente esteja precisando buscar mais isso também no nosso dia a dia, esse diálogo saudável, né? Evoluir espiritualmente. Então, só voltando lá em cima, né? Ao ter consciência das consequências das nossas ações, nós podemos também evoluir espiritualmente. Ao compreender as leis divinas, podemos nos conectar com uma força superior e buscar a evolução constante. Nós estamos num processo de evolução constante. Mas daí a velocidade que cada um está, isso é individual também. Depende de cada um de nós. E até onde nós sabemos, nós não podemos regredir, mas nós estacionamos. Nós podemos, e já estivemos nessa situação, de em vários momentos da nossa vida estarmos parados, sem buscar nada que a gente possa evoluir espiritualmente, como também na nossa vida profissional. Às vezes a gente dá uma estagnada, não procura, não busca nada, não estuda, não tenta um curso, ou alguma coisa nesse sentido, né? Falar o que traz benefícios a todos ou ficar em silêncio? Pois, exatamente, né? Por aí. A gente precisa conversar mais sobre isso, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano mesmo, nas nossas conversas, porque nós sabemos muito bem, né? Quando nós reunimos duas pessoas ou mais em meu nome, eu lá estarei. E quem é que está quando a gente se reúne duas ou mais pessoas para se reunir para falar da vida dos outros e para falar coisas fúteis? Quem é que se reúne com a gente, né? Vai depender do tipo de diálogo que você está ali estabelecendo, né? E aí vem de tudo um pouco. A gente sabe. É claro que a vida da gente não precisa ser um peso, né? Que a gente não deva brincar, que a gente não deva se divertir, que a gente não deva falar piadas, brincadeiras e tudo. Mas tudo tem os seus momentos, né? Exatamente, né? Atraímos aquilo que nós vibramos. Mas a gente pode fazer, trabalhar com bom humor, principalmente nós, aqui vocês sabem, aqui no Nordeste, o cearense é muito brincalhão, muito palhaço, né? De tudo ele faz uma brincadeira, de quase tudo, né? Tá sempre procurando fazer trocadilhos e tal, muitas têm essa característica. Porque também a gente às vezes coloca aqui uma situação nossa, então agora eu tenho que andar, né, sério, falar só de coisas espirituais e sérias. Não, é importante que isso faça parte da nossa vida cotidiana, onde quer que a gente esteja, nas brincadeiras, seja onde for, né, e que isso torne a nossa vida leve, sem peso, né, daquela coisa da moral, de você ser obrigado, né, a fazer determinadas coisas, mas uma vida mais leve, vivenciando. Ana de Ângeles fala para a gente sobre isso. O que hoje percas a favor de alguém, amanhã receberás sem prejuízo de ninguém. Nossa, que frase muito bem colocada e de uma inteligência muito grande. A gente está falando sobre inteligência, né? O que hoje percas, o que é que a gente pode perder hoje em favor de alguém? Perca financeira? Pode ser o nosso tempo. A gente pode, não, estou perdendo tempo fazendo isso. Se você dedicar um pouco, pode se colocar de outra forma, um pouco do seu tempo para ouvir alguém,
já vai fazer, às vezes, uma diferença tão grande na vida dessa pessoa. Estava querendo ali só desabafar, né? Jogar um pouco para fora. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas podem estar cada vez mais fechadas. A gente tem visto casos, né, de vídeos, por exemplo, a pessoa que cometeu suicídio, por exemplo, 2 horas antes, ou 2 semanas antes, a pessoa está ali alegre, se divertindo com a turma de amigos, do nada, as pessoas não percebem, não estão olhando umas para as outras e percebendo. Porque nós que estamos próximos um dos outros, se a gente chegar perto de uma pessoa que a gente gosta, que a gente convive, e pela maneira como ela fala, até como ela olha e se comporta, essa pessoa você não está bem, não, o que está acontecendo? A gente vai perceber, a gente vai conseguir sentir o outro, com exceções de algumas pessoas que já têm essa sensibilidade mais aflorada, que já sente, né, de qualquer jeito. Mas se a gente estiver disposto a olhar para o outro, a gente percebe a tristeza no olhar, a melancolia, na maneira como ela fala. E às vezes você pode estar ali salvando, vamos dizer assim, essa pessoa, né, de fazer qualquer tipo de bobagem. O Divaldo comentou recentemente que nós estamos vivendo agora, o ano 2025, possivelmente vai ser o ano em que mais pessoas deixarão essa existência através do suicídio, né? Desses processos que vão vivendo de viver introvertidos dentro do seu próprio mundo, com problemas que às vezes a gente não sabe como resolver o do outro, mas se a gente puder ajudar, seja de que forma for, seja ouvindo, já é um grande passo dentro desse processo. Mas às vezes a gente não olha nem para a gente mesmo. Às vezes a gente mesmo está passando por um processo como esse. Quando eu estou perto da pessoa, meu sonho me conta se a pessoa está bem ou não. Olha aí. Então, tem pessoas que têm essa sensibilidade maior do que outras. Para mim, por exemplo, eu já preciso perceber a pessoa, olhar, sentir a pessoa, e às vezes a gente percebe. Numa postagem que a pessoa faz, às vezes nas redes sociais, estou se sentindo triste desse jeito e tal, poxa, se a pessoa... Porque ali nas redes sociais nós temos centenas e milhares de colegas. Poucos são aqueles que vão ver e vão sentir, ela não é desse jeito. Ela está desse jeito. Então, deixa eu dar aqui um alô para ela, conversar com ela um pouquinho aqui. Tudo bem com você e tal, né? Para ver se a pessoa desperta. Há muito tempo atrás, mais de 10 anos, logo quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu sempre, quando ainda não tinha Instagram, né, já estava migrando ali do Orkut, já tinha passado do Orkut para o Facebook. O Facebook é que era a rede social do momento, e às vezes eu até enviava MSN ainda, né, e a gente compartilhava diariamente também essas mensagens, que às vezes eu ainda continuo compartilhando até hoje, com algumas pessoas, e nos grupos, em alguns locais, o Evangelho todos os dias, porque uma pessoa que eu tinha tido contato com ela, acho que uma vez só, em outra cidade, uma cidade vizinha, o isolamento social por conta das redes sociais está causando as doenças psíquicas e espirituais. Exatamente. A gente fica mais próximo de quem está longe, longe de quem está perto, né? Senta-se numa mesa, todo mundo com o celular, está falando com pessoas distantes, sendo que a gente pode estar conversando com as pessoas tão próximas. Mas trazendo para essa história que eu estava contando agora há pouco, que me ocorreu, postava essas mensagens, né, todos os dias para algumas pessoas de forma individual e nos grupos. E aí eu conheci essa pessoa, ela soube que eu era espírita, ficou interessada, eu comecei a mandar mensagens também. E nesse dia, quando a mensagem chegou para ela, depois ela veio me agradecer. Mas por que você me mandou aquela mensagem? Eu já estava tomando a atitude de tirar a minha própria vida. Eu já tinha decidido. Quando eu li aquela mensagem, foi como se eu tivesse acordado, assim, do transe, né? Quando você bate a vibração, vamos dizer assim, que a espiritualidade negativa invade teus pensamentos e fica te incentivando, junto com aquilo que você tem, aquela nuvem negra, você vai. Aquela mensagem foi como se tivesse tirado e eu consegui enxergar a besteira que eu ia fazer. Então, de certa forma, isso mostra para a gente que é legal a gente
compartilhar coisas engraçadinhas também, a gente morre de rir e tudo, mas às vezes uma mensagem pode estar fazendo esse papel na vida da pessoa, mas ela também se permitiu a ler, né, aquela mensagem. Então, foi a atitude dela, ao receber a mensagem, que fez a mudança. Então, um tempo da gente, às vezes que você compartilha uma coisa positiva, que você conversa com alguém, e aí você amanhã receberá sem prejuízo de ninguém. Não precisa de ninguém perder nada para que eu receba, né? Trazendo para o mundo material que a gente vive hoje, né? Porque se eu encontrar R$ 100 no chão, alguém perdeu, alguém deixou cair, né? E nesse caso aqui, não é desse jeito que funciona, né? Vai vir de algum lugar sem prejuízo de ninguém. Então, a lei de compensação. Enfermidades dolorosas, ocorrências dramáticas e desagradáveis, funestas, que afetam a felicidade tão desejada, se apresentam como um enigma, um contrassenso, uma falta de sorte, um sortilégio. O indivíduo tudo faz para fugir desses dissabores, que comprometem o seu bem-estar, seu equilíbrio, e vê inúteis suas tentativas de modificar esses infortúnios. E quanto a maior a resistência de escapar a esses golpes inesperados da vida, parece que aumenta o grau de intensidade dos fatos indesejáveis, né? Então, eu achei interessante essa passagem aqui, que está junto com aquela frase da Joana de Ângeles, num blog espírita, né, chamado O Consolador, né, crônicas e artigos desse artigo. Eu achei interessante porque essa passagem, ela mostra para a gente que essa resistência nossa à lei de compensação pode intensificar o nosso sofrimento. A aceitação e a compreensão dessa lei são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Aceita a tua vida buscando melhorá-la, já dizia aquela cantiga, né? Então, é importante que a gente entenda que todas as dores, enfermidades, ocorrências dramáticas, dolorosas, tudo que acontece na vida da gente tem um motivo, tem uma causa, um porquê. E a maneira como a gente lidar com isso é que vai mudar o nosso... Se eu consigo lidar, de certa forma, bem com essa dificuldade que eu estou passando, a minha alma surge branca e resplandecente, da próxima vez, livre desse processo. Mas se eu me revolto com aquilo que está acontecendo, a gratidão por tudo é a consciência do aprendizado. Exatamente. Então, se eu até agradeço, de certa forma, pô, se isso está acontecendo comigo, é porque existe um motivo, uma causa, eu plantei de alguma forma. Então, que eu possa acolher e eu vou trabalhar para, se for ruim realmente, eu me libertar disso. Seja do problema, seja da dor, seja da doença. Essa dor que ela seja a minha cura da minha alma, né? E não do meu corpo. Basicamente isso. Tem até uma frase que fala um pouco sobre essa questão. Então, a lei de compensação, quando a gente compreende, a gente vai entender que a dor e o sofrimento têm uma causa, tem um motivo. E o que nos aguarda sempre, sempre olhar com a esperança, né, de uma vida sempre melhor à frente, porque é isso que nos aguarda, sem dúvida nenhuma. Então, essa inteligência, a sabedoria da Joana de Ângeles, ela vai nos convidar a quê? A cultivar a bondade. A prática do bem é a semente que gerará frutos positivos em nossa vida. Isso aqui a gente já observou. Plantou, colheu. Então, que a gente cultive a bondade. Assumir a responsabilidade. Cada um de nós é responsável pelas consequências das suas ações. Nós já vimos isso agora há pouco, né? Nada de culpar outras pessoas, terceiros, pelos problemas e as dores que eu estou passando. Por mais que, naquele momento, ele pareça ser aquele instrumento de dor na minha vida, não é. Por algum motivo, eu plantei e ele está sendo só aquele instrumento. Ter paciência. Isso aqui eu acho que não precisa nem dizer, eu vou pular porque todo mundo tem, né? Ter paciência. A lei de compensação pode se manifestar de forma gradual e nem sempre da maneira que nós esperamos, né? Seja feita a tua vontade, seja na terra como no céu. Então, a paciência, Ok, Mário.
pessoas que precisarem sair, fiquem à vontade, tá? No final a gente faz a dinâmica, mas tranquilo. Então, quando a gente vê essa questão da paciência, né, a gente vive hoje num mundo tão ansioso, tanta ansiedade, a gente quer que as coisas aconteçam logo. Vou usar uma palavra que estou sempre utilizando, que sempre falo, né? Nós ainda somos muito imediatistas. Nós queremos nos livrar da dor na hora que ela chegou. Não, já quero me livrar logo. E às vezes ela tem um porquê, ela está mostrando alguma coisa, precisa ser tratado, cuidado, dores físicas, mentais, espirituais, né? É isso. Sejam sempre todos muito bem-vindos, tá? Nos estudos aqui com a gente, tanto no presencial aqui, ao vivo, como também quem vai assistir depois, que está assistindo agora no YouTube, né? Ok. O que mais a gente vai ter aqui? Manter a fé. Mesmo em momentos de dificuldade, devemos manter a fé em um futuro melhor. Exatamente aquilo que eu falei agora há pouco. E não é só manter a fé, é ter certeza. Nós, aquelas pessoas, os mártires antigos, né, aquelas histórias que a gente tanto conta às vezes, do pessoal da época ainda, né, dos cristãos que iam para a arena, que iam devorados pelos leões, como a gente já viu a história da Lívia, né, a esposa do Públio Lentulus, que era o nosso querido Emmanuel, com aquela fé toda que ela tinha, tinha certeza da vida, da felicidade que a aguardava, sendo não negligenciando, né, o Jesus Cristo, não negando ele, como a própria Joana de Ângeles, naquela história da Joana de Cusa, que ela foi queimada viva, né, onde foi dito para que ela recusasse, nega ele agora que, né, e ela, de forma nenhuma, mesmo o filho do lado que ia ser queimado pedindo para que ela negasse, ela tinha certeza que eles iam estar bem melhores depois. É de um pouquinho só, de um percentual dessa fé, dessa certeza que a gente precisa, se a tua fé, pelo tamanho de um grão de mostarda, né, é isso que as escrituras dizem, né, você tem a capacidade de mover montanhas, mas a fé da gente é muito pequena, tão pequena que às vezes não consegue. Então a gente precisa ter pelo menos um percentual dessa fé no futuro, acreditar que o que nos aguarda sempre vai ser o melhor. Então, o que mais nós temos aqui? A fonte da nossa inteligência é Deus, mas não como sendo uma parte da inteligência divina, mostrando assim que não dá enfraquecimento do supremo comando ao nos criar. Não vai retirando a inteligência de lá e enfraquecendo para colocar para a gente. A criação é uma ciência, ou se podemos dizer, uma receita que não foi ensinada aos co-criadores. A inteligência da alma é mais ou menos livre, na extensão de seus inumeráveis caminhos, para usar, dentro do seu âmbito de liberdade, a sua própria liberdade de pensar, de agir no mecanismo da vida. A inteligência humana, por mais complexa, né, e individual que seja, tem sua origem na inteligência suprema universal. E quando chega aqui no final, diz que a gente tem essa liberdade de pensar, de agir, que é o nosso livre-arbítrio, que é o que faz com que a gente utilize-se dessas sementes que a gente vem falando. Escolha, com o tempo a gente vai passar a ser mais seletivos, né? Escolhendo melhor essas sementes para que a gente possa plantar. Estamos nesse processo. Ainda muitas vezes nos equivocamos na escolha das sementes que nós vamos colocar na terra, né, e cultivá-las. Mas à medida que a gente avança, daqui a um tempo a gente estará somente plantando sementes boas. E vamos trazer mais reflexões da Joana para a gente, nesses últimos 20 minutos que nos restam. Vamos lá. Aquisição da consciência. Aqui o livro é O Homem Integral, tá? É o segundo livro dos 16 da série psicológica da Joana de Ângeles, o livro chamado O Homem Integral, trazido pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco. Lá no capítulo 39, fala sobre reencarnação. E eu peguei esse trecho aqui que fala o seguinte: a aquisição da consciência é o resultado de um processo incessante, através do qual o psiquismo se agiganta desde o sono, na força aglutinadora das moléculas no mineral, à sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal
e a inteligência, a razão no homem. Quem participou do estudo da semana passada, nós desenhamos isso aqui, né? Trouxemos imagens, inclusive, sobre esse processo da evolução do homem. Então, nesta jornada automática, porque vem num certo automatismo, funcionam as inapeláveis leis da evolução em a natureza defluentes da criação. Então, quando vem, até que chegar no homem, no racional, é muito linda a lei divina e nos permite escolher plantar o que achamos melhor, mas é claro que a colheita vai ter. É uma frase semelhante a essa, né, Regina? Muito bom. Então, quando a gente vê esse processo que vem de forma automática, porque ali a gente não tem consciência, não tem inteligência para poder influenciar dentro do processo evolutivo. Então, quando vem lá do mineral, do vegetal, do animal, vem no processo automático. A gente vem pegando o instinto, toda aquela situação, até chegar no nominal. E aí chega a razão do homem, aí a gente passa a ter um certo controle, vamos dizer assim, ou pelo menos fazer determinadas escolhas, que essas mesmas escolhas vão fazer com que a gente fique, que nos prenda em determinadas situações também. Exatamente isso que a dona Regina acabou de colocar aqui. A gente está livre para fazer as escolhas, mas preso às consequências, né, desse processo. O que mais ela diz para a gente? Chegando ao patamar humano, esse psiquismo, de início rudimentarmente pensante, atravessa inúmeras experiências pessoais, que o tornam herdeiro de si mesmo. A escolha errada é a nossa colheita. Ah, está perguntando, a escolha errada é a nossa colheita? As escolhas erradas que a gente faz agora, ou no passado, né, toda a dor e sofrimento que a gente passa hoje foram escolhas equivocadas do passado, né? Sobre isso. Toda dor, sofrimento, mazelas, doenças, seja o que for que esteja vindo para a gente, se não foi uma coisa, uma causa nessa vida atual, está na vida passada. Foi exatamente uma escolha errada que a gente fez. Né? Foi uma semente, a gente fazendo essa analogia, né? Uma semente plantada que não era boa. O ódio, o rancor, o ressentimento, a raiva, a inveja, o ciúme, o assassinato, o aborto, e por aí vai. Tudo que a gente, né, o suicídio, tudo que já foi feito de errado no passado por nossas existências, a gente está colhendo agora, ainda, né, de forma parcelada, mas é importante que se diga sempre isso. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se a gente está passando por determinada situação, é porque a gente aguenta. Né? Então, é importante que a gente faça as escolhas agora e olhe para o alto e busque, faça sempre as melhores escolhas que a gente suporta, a gente dá conta. Né? Então, é quando a Joana fala aqui, atravessa inúmeras experiências pessoais, várias vidas que tornam a gente herdeiros de si mesmo. Nós somos herdeiros, é mais um livro lá do André Luiz Ruiz, né? Eu falei do Esculpir no Próprio Destino, tem um outro que ele fala, herdeiros de um novo mundo, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, em um encadeamento de aprendizagens pelo mergulho no corpo e o abandono dele, ou seja, a gente nasce, morre, dentro desse processo de reencarnação, para que a gente vá desenvolvendo e expurgando essas coisas que a gente ainda precisa, dentro desse processo de aprendizado. Então, em cada nova existência, nós herdamos uma versão aprimorada de nós mesmos, né? Ok, qualquer dúvida, só também ligar o microfone e participar, tá? Então, Márcia, olha só, você também como os outros, né? Cada nova experiência que nós temos, né, nós herdamos, nós somos uma versão melhorada, vamos dizer assim, de nós mesmos. A melhor versão que tem, né, vamos dizer, do meu espírito hoje é o Cláudio. Estou aqui no comando, né, das encarnações, eu estou com todas as energias necessárias. O livro da vida foi escrito, com as escolhas para que eu possa fazer, para ajudar toda essa galera que eu estou dizendo são os outros erros do passado, para que a gente possa evoluir, né? Um dia todos nós seremos um. Cláudio, mas tu está confundindo agora as coisas, minha cabeça está ficando confusa. Quem são todos esses
que eu falo, que eu me refiro, né? Porque nós somos ainda um condomínio psíquico chamado. Vamos dizer que eu já tive, por exemplo, 100 vidas, foram mais, tá? Muito mais do que isso. Todas essas vidas eu fui tendo experiências diferentes. E muitas delas ainda estão desassociadas, não estão de acordo com as leis de Deus, porque elas praticaram coisas erradas, que estão dentro da minha consciência ainda, fazem parte do meu processo psíquico. Quando a gente vai ver essa questão do psiquismo, não tem a história do iceberg, né? Somente uma parte dele está exposto, o resto está todo submerso. Então, dentro dessa parte submersa, é a nossa, vamos dizer assim, são essas outras vidas do passado que a gente não lembra de tudo, mas que elas ainda influenciam o eu de hoje. Assim como eu posso controlar e influenciar também essas vidas do passado, me corrigindo, acertando essas arestas, não fazendo mais coisas equivocadas que essas outras já fizeram no passado. E assim eu vou ajudando a que todos nós sejamos um ser integral, né? Um homem integral, né? O ser consciente, como a Joana de Ângeles coloca, né? Nesse nosso processo evolutivo, para se tornar um espírito puro. Então, a evolução da nossa consciência, ela vai implicando em romper com as crenças limitantes, os padrões de comportamento, muitas vezes, que nos aprisionam. Então, quando a gente se liberta dessas amarras, a gente vai expandindo a nossa consciência e nos conectando cada vez com algo muito maior, com algo divino, né? Mas a gente ainda tem muita coisa, porque a própria sociedade vai colocando isso para a gente. Deixa eu ver se está aqui nas próximas leituras. Passando rápido o tempo hoje, hein? Então, vamos lá. A nossa mente de encarnados e desencarnados absorve coisas no ambiente em que vive. Pronto, aqui vai, realmente aqui completa. Ela pode assimilar, registrando ideias alheias. Ela está sujeita ao condicionamento do que vê e ouve. No entanto, tudo isso tem um limite que as leis de Deus não esquecem. E agem pelos engenhosos processos da consciência de, com o tempo, selecionar o que ouve e o que vê. É a presença de Deus em nós, pelos meios que muitos desconhecem, mas que constituem uma verdade. O futuro irá nos mostrar coisas incríveis e inimagináveis em relação aos nossos dons. Tem tanta coisa ainda dentro da gente para, né, eclodir que a gente nem imagina. Então, quando ele fala que a nossa mente de encarnados e desencarnados absorve coisas do ambiente em que vive, é a mente como uma esponja, vamos dizer assim. Uma analogia com essa questão da esponja, de absorver as informações do ambiente, ela chega a ser pertinente aqui, porque ela está constantemente sendo moldada pelas experiências, pelas pessoas, na família que você nasceu. Ah, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, era coisa de família, então tem que ser desse jeito. E às vezes a gente quebra esses grilhões, que às vezes é uma questão errada que se fazia. Não obrigar todo mundo a fazer igual, né? A questão da cultura, do país, do bairro, da religião, que você às vezes é colocado ali dentro e você se fecha dentro daquela seita, daquele conhecimento, e não existe mais nada certo fora, só o que está aqui dentro. E é importante que a gente veja de tudo um pouco, expandindo a nossa consciência para ter um entendimento daquilo que realmente é bom, né, para a gente. Deixando a nossa consciência mais sem limites, vamos dizer assim, né? Expansão da consciência. Pronto, essa palavra que eu estava buscando. Então, existem leis divinas, né, que ela também atua como um filtro, selecionando aquilo que é relevante para o nosso processo de crescimento espiritual também, onde essas crenças limitantes vão sendo quebradas. Quando a gente não se coloca rótulos, como eu coloquei lá no início. E aí, mais um livro aqui da Joana de Ângeles, onde fala sobre a questão, aqui vai analisar a questão dos sofrimentos, né, no livro, terceiro livro da série psicológica, com o título Plenitude. Joana diz o seguinte, que a gente viu agora no outro livro, né, ela completa aqui. Herdeiro da própria consciência. É também legatário dos atavismos sociais, dos hábitos enfermos, entre os quais se destacam esses pavores que resultam das superstições, desinformações e ilusões ancestrais, tornando os condicionamentos perturbadores.
Então, baseado nessa leitura que foi vista agora, Joana traz uma certa luz para a gente, mostrando que esse meio faz com a gente também, né? Se a gente se permitir, se a gente não for buscar essa expansão da consciência. Então, a pessoa que nasce, por exemplo, num países em que diz que você, na época da guerra, né? Se você fosse lá e se jogasse um avião, que é um suicídio, né, na verdade, você ia para o paraíso cheio de virgens, e eles eram condicionados desde pequeno, acreditava-se naquilo. Por mais que para a gente hoje pareça um absurdo, como é que pode o cara fazer aquilo? Para ele, naquela época, dentro da questão cultural deles, era normal. É o que se acreditava naquilo, né? Então, tem todas essas coisas, os medos que as próprias religiões, às vezes, querem nos prender através de medo, né? Faça isso, senão eu não posso fazer, porque senão eu vou para o inferno, ai, meu Deus do céu. Só que você, por dentro, está fazendo. Você não faz para os outros verem, mas dentro da sua cabeça você fez, né? Você agiu, você tem medo que os outros vão pensar de você, quando, na verdade, a gente tem que estar mergulhado, preocupado no que a gente realmente está fazendo, com as nossas herdeiros da própria consciência, não é do outro, né? Nós sabemos muito bem, nós não somos seres ainda perfeitos, estamos dentro desse processo, mas nós não podemos errar nadinha. Se você errar desse tanto aqui, está todo mundo já lhe apontando o dedo, né? Então, a gente tem que ter cuidado para que nós não sejamos esse que está apontando o dedo, né? E trazendo esse terror para as pessoas. É uma das coisas que eu gosto dessa questão da expansão da consciência, do espiritismo, espiritualismo, tudo que faz com que a gente se liberte, é exatamente essa questão de não ser através do medo. Você é obrigado, você vai, cuidado, senão você vai para isso, você tem que fazer aquilo. Não, somos livres. As sementes estão aí, para que a gente possa plantar aquilo que a gente quiser, né? E a gente acho que vai ter mais sobre isso aqui também. A educação calcada nos valores ético-morais, não castradora, que estimule a consciência do dever, da responsabilidade do indivíduo para com ele próprio, para com a seu ele próprio, para com a seu próximo e para com a vida. Equipa-o de saúde emocional e valor espiritual para o trânsito equilibrado pela existência física. É uma busca de todos nós, que eu acho que ela deve existir, essa busca do equilíbrio, né, dessa saúde emocional, né, para que a gente possa viver melhor na nossa existência física. Então, quando você vem para cá dessa questão dessa educação não castradora, não só dos nossos pais, não só de uma educação que existia até pouco tempo nas escolas, eu cheguei ainda a pegar uma época em que colocava de castigo de joelho no milho, em cima de uma cadeira de braço aberto. Essa mesma pessoa era minha professora do catequismo na igreja, né, para você ver como é que as coisas vinham dessa questão mesmo, dessa, vamos dizer assim, castração, né, dessa obrigação de você ter que fazer as coisas que são certas dentro da concepção disso. O certo é esse, se você não fez, vai pagar, vai ser punido, né, e, no entanto, a gente entende que não é dessa forma, né, a gente simplesmente colhe aquilo que planta e por aí vai. Então, para a gente poder finalizar aqui, eu acredito que o livro Plenitude, desse processo, esse conhecimento prepara-o para que saiba selecionar o que lhe é útil e saudável, ajudando-o no crescimento interior para a sua realização pessoal. Enquanto esse discernimento não se transformar em força canalizadora para o seu bem, o indivíduo experimentará o sofrimento resultante do condicionamento, que lhe advém dos agregados físicos e mentais contaminados. Então, nós precisamos, quando fala essa questão físico-mental, mental contaminado, é porque da mesma forma que nós precisamos fazer faxina na nossa casa, nas nossas gavetas, organizar as coisas ao nosso redor, a nossa mente precisa também. Nós trazemos, carregamos e muitas vezes guardamos muito lixo mental, não é? E nossa mente precisa estar organizada,
É ou não é bom quando você chega no local, que você vê tudo muito organizado, tudo muito limpinho, cada coisa no seu lugar, né? Tudo em perfeita harmonia. Então, quando você chega num local como esse, te faz bem. E aí você imagina quando você chega num local onde está tudo sujo, passando barata ali, rato, o cheiro ruim, não traz um mal-estar para a gente? Não faz a gente se sentir mal? Isso acontece com a nossa consciência, com a nossa mente. Muitas vezes nós estamos adoecidos ou doentes pelaquilo que nós carregamos na nossa mente. E dificilmente nós paramos para fazer uma higiene, para fazer uma meditação, para organizar os nossos pensamentos, para fazer essa limpeza, essa faxina mental. Essa limpeza, tirar o que não me serve, tirar o que é tóxico, tirar essas coisas que estão contaminando a minha mente. Né? E trazendo isso depois, isso vai se transformando em doenças o quê? Psicossomáticas, que fazem com que o nosso corpo físico também adoeça. Então, quando a gente trabalha mais essa questão do nosso mental, da nossa harmonia, do nosso equilíbrio psicoemocional, a gente vai conseguindo fazer essa faxina mais tranquilamente, porque não é fácil. Às vezes acumula-se tanto entulho que dá trabalho, você não consegue tirar de uma vez só, tem que ir fazendo uma limpeza, né, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, vai trabalhando diariamente e aos poucos a casa vai ficando limpinha. Né? Então, é também um processo, né? Porque muitas vezes nós nos pegamos na questão negativa e nos deixamos absorver por tudo isso e a gente deixa de olhar para a luz. Né? A gente se vê dentro de uma, vamos dizer assim, de um local escuro, não vejo saída, a dor, a dificuldade, isso está acontecendo comigo agora, nossa, que angústia que eu estou sentindo, uma dor no meu peito, meu pensamento está, né? Então, respira-se fundo, o exercício que a gente sempre faz no final, faz a respiração profunda, respira, procura acalmar a mente, e trazer para as coisas positivas, enxergar a luz, a saída desse local escuro. Basicamente, é isso. Temos ainda uns minutinhos, então ainda vai ter uma parte da Joana também. Sempre falamos na evolução dos espíritos. Empregamos alhures esse tempo. No entanto, na verdade, existe um despertamento de nossas qualidades, por já sermos perfeitos dentro da perfeição do absoluto. Já existe na cerne dentro da gente, já está aqui, né? É aquela coisa que eu falei esses dias, é inevitável. Um dia seremos anjos, já está aqui. É um anjo em formação, um anjo em construção. Estamos acordando e vamos continuar a acordar gradativamente. Ninguém vai acordar de supetão assustado, é devagarzinho. Em comparação com os anjos, somos mortos. Ou, se quiserem dizer, estamos dormindo ainda. Somos anjos adormecidos. Né? Então, enquanto os anjos eles estão em um estado de plena consciência, os espíritos encarnados estão em um estado de sono profundo, envolvido ainda por essas ilusões do mundo material, das paixões, como eu já falei. Então, dessa fala, vamos voltar lá para o livro, mais uma vez, da Joana de Anjos, da Plenitude, para a gente poder encerrar. Então, esculpidas na consciência, as divinas leis propelem a realização do bem que jaz em germe, né, que estão adormecidos. Né? Onde é que estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, a demora pela definição é resultado de um período normal para o amadurecimento que faculta eleger o que deve, daquilo que não convém realizar. São o quê? As escolhas. Nós estamos vivenciando momentos de escolhas. E ainda, devido a esse processo, fazemos escolhas erradas. Ainda fazemos. Mas já estamos com a consciência abrindo para que cada vez mais a gente comece a acertar. Cada vez mais. Para despertar essa consciência, esse germe que gera, né, que adormece em nós. É fantástica essa fala da Joana aqui. Que essa demora pela definição é resultado de um período normal. Faz parte. Estamos vivenciando ele para o amadurecimento,
Que isso não sirva de desculpa para acomodação, né? Para que a gente se acomode. Ah, estamos nesse processo mesmo, né? Não. É o momento realmente de despertar. E para, o que mais a Joana diz para a gente? O desenvolvimento da chama divina imanente em todos os seres merece todos os sacrifícios e empenhos, a fim de que arda em todo o seu esplendor, vencendo as teimosas sombras que são a herança demorada das experiências das faixas primitivas do processo inicial de evolução. De onde nós viemos? Mundos primitivos, o homem dentro desse processo. Então, nós trazemos, somos herdeiros de nós mesmos, ainda trazendo todo esse arquétipo, né, desse homem ainda com essas dificuldades, atrapalhadinhos ainda do jeito que nós somos hoje. Então, vencendo as teimosas sombras que ainda estão no nosso consciente. E aí, vou finalizar aqui. O esforço bem direcionado caracteriza o grau de evolução do ser, portanto, mais expressivo nuns do que nos outros. Distingue-os, demonstrando as conquistas já logradas, ao tempo em que faculta a percepção de muito a conseguir. Então, quando esse esforço ele é bem colocado, bem direcionado, ele vai mostrando o grau de evolução de cada um de nós. Estamos em graus diferentes, por mais minúsculos que sejam, podemos estar, tantos outros aqui, desses 8 bilhões que nós estamos sobre a Terra, alguns estão, aquela história do degrau, já subiu o degrauzinho, vamos ajudar o outro a subir também, e assim sucessivamente. Então, ele vai se distinguindo uns mais do que nos outros, demonstrando o quê? Que aquela conquista que a gente já conseguiu, uns estão aí matando, roubando, a gente já não faz mais isso? Ótimo. Só que tem muitas outras coisas que a gente precisa conseguir evoluir ainda, né? E olhar para quem já conseguiu, buscando ajuda, levando a nossa fronte para o alto e buscando essa consciência, utilizando-se dessa nossa inteligência do homem, que é o título de hoje. Gratidão aí a todos, né? E um ótimo sábado.